Paz do Senhor, irmãos. Feliz sábado a todos. Estou muito contente de estar aqui novamente com cada um de vocês para nós celebrarmos a Deus, compartilharmos da palavra do Senhor, os irmãos que estão em casa também. Que Deus abençoe cada um de vocês que se conectou aqui com a gente. Um feliz sábado para todos. Hoje é um dia especial em que nós podemos nos reunir na casa de Deus. Passamos uma semana, trabalho, alguns passaram por dificuldades, superaram. O bom é que Deus nos trouxe aqui hoje e a gente pode, diante dele, abrir o nosso coração, clamar diante desse Deus, adorá-lo, fazer as nossas petições, porque nós temos a certeza que o Senhor está aqui, Ele nos ouve e vai responder às nossas orações e falar conosco. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma nova vida. Queremos falar hoje sobre um assunto diferenciado, que é a regeneração que acontece na nossa vida através da ação do Espírito Santo. E é bastante importante que nós possamos entender isso e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus transforme as nossas vidas e venhamos viver uma novidade de vida constante. Eu quero pedir para você que abra a sua Bíblia aí comigo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. E eu vou fazer uma leitura do versículo 25 até o versículo 27. Ezequiel, capítulo 36, do 25 até o 27, a minha versão aqui é a NVI, mas você pode acompanhar aí na sua versão. Diz assim esse texto: Aspargirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca, darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Com essa leitura na nossa mente, aí já no nosso coração, eu te convido a orar comigo, pedindo para que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Meu Deus e Pai, a Ti todo louvor, toda honra e glória. Eu creio que o Senhor tem aceitado até esse momento os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa oferta, meu Pai, que fazemos de coração aberto diante de Ti. Senhor, pedimos que o Senhor continue se fazendo presente e agora fale conosco através da Sua palavra. Nos dê a orientação divina, Senhor, pela qual o Senhor nos trouxe nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, edifica a nossa vida, que possamos sair daqui, Senhor, melhores, maiores na estatura de varão perfeito. Que todo impedimento à compreensão da Sua palavra seja repreendido e anulado, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmão, toma aí o seu assento. Fique aí na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar de regeneração não é uma coisa constante para nós. Sempre temos diversos assuntos a falar a respeito da palavra de Deus, e regeneração é um assunto importante que todos nós devemos compreender e viver isso na nossa vida, porque estamos num ciclo de crescimento, de santificação espiritual. Todos os seres humanos, todos nós fomos criados, não fomos criados para viver isolados. Todos nós fomos criados para viver em grupo e em comunidade. O ser humano foi criado para se relacionar. Partindo desse princípio, desse pensamento que nós fomos criados para nos relacionar, para termos um relacionamento pleno uns com os outros, eu pergunto para você, você se relacionaria com alguém que não tem a mesma linha de pensamento que você tem? Ou se relacionaria com alguém que não tem o mesmo objetivo de caminho e de vida que você traçou para a sua vida? Ou então com alguém que não tem a mesma visão que você tem em relação às coisas? Você se relacionaria assim? Por mais que nós sejamos seres relacionáveis, que fomos criados para conviver uns com os outros, fica bastante complicado se relacionar com alguém que tem essas características, que não tem as mesmas ideias, que não segue o mesmo caminho, os mesmos pensamentos que nós seguimos. Pode até parecer controverso o que eu vou dizer aqui para você, e estranho, mas é justamente isso que Deus propõe para a nossa vida quando Ele nos convida a se relacionar com Ele. A Bíblia diz lá em Salmo 55, no verso 8 e verso 9,
pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Continua dizendo assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Já lá em 1 Samuel 16, no versículo 7, ele continua dizendo assim: o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Presta atenção, nós somos chamados a se relacionar com Deus, que é totalmente diferente de nós, completamente diferente de nós. Ele é diferente de nós nos seus pensamentos, nos seus caminhos, na sua maneira de olhar as coisas ao nosso redor. Se Deus é assim, se Deus é diferente de nós, como nós podemos ter um relacionamento e conviver com Ele? Se nós não pensamos como Deus pensa, não agimos como Ele age, se os pensamentos dele são mais elevados do que nós, e nós dizemos que é muito difícil conviver com alguém que não tem a mesma ideia de caminho, que não tem o mesmo ciclo de pensamento, como é possível nós convivermos com um Deus tão diferente de nós, tão mais alto e tão completo como Ele é diferente de nós? Isso só é possível, meu irmão, através da proposta que Deus faz para nós de um novo nascimento, de uma nova vida. A nova vida que Deus nos propõe, ela nos traz uma transformação tão grande, que nós passamos a pensar como Deus pensa, nós passamos a andar como Deus anda, nós passamos a ver as coisas como Deus vê. Essa transformação que é feita em nós transforma o nosso ser, o nosso entendimento, a nossa maneira, a nossa perspectiva diante das coisas da vida. E quando Deus faz essa transformação em nós, a nossa visão muda e nós passamos a ver as coisas completamente como Deus quer que nós vejamos essas coisas. Essa nova vida que é operada em nós através desse novo nascimento que vem em Cristo Jesus e da regeneração que acontece na nossa vida, opera uma transformação grande pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, mediante a fé em Jesus Cristo. E é somente através dessa nova vida que nós teremos a possibilidade de viver e ver o reino de Deus e se relacionar com um Deus tão grande, com um Deus tão poderoso. Você só vai poder se relacionar com Deus e ter um relacionamento pleno e entender o Evangelho de Cristo, se você for regenerado, se você for transformado, se você for mudado pelo Espírito Santo de Deus. E como é que a gente pode entender esse processo de mudança nas nossas vidas, que nós temos que passar? Lá no capítulo 36 do livro de Ezequiel, que foi o texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 36, que é versículos anteriores ao que nós lemos, até o final, lá no versículo 38, passando pela leitura que fizemos, essa perícope, esse pedaço do texto, ele trata sobre a restauração que Deus faria no seu povo. Deus já estava cansado de ter o seu nome profanado pelos homens, porque eles mantinham com Deus um relacionamento mecânico de oferta e sacrifício. A obediência do homem vinha através de rituais mecânicos e não vinha de uma vida plena voltada à vontade de Deus. Ou seja, o homem transgredia, prestava sacrifício, pecava e sacrifício, errava de novo e outro sacrifício, e vivia um círculo vicioso no seu relacionamento com Deus, não de forma plena e totalmente sincera, mas mecânica, de apresentação de sacrifícios para a cobertura do seu pecado. Mas se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Deus estava cansado dessa situação, então Deus propõe fazer uma transformação, uma mudança radical na vida de todas as pessoas que querem servi-lo. E lá, através do profeta Ezequiel, ele profeticamente diz como ele pretende fazer isso, como ele pretende agir para transformar aquele homem de uma ação de relacionamento mecânico com Deus para uma ação de relacionamento verdadeiro e sincero diante do Senhor. E ele diz que fará pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, trocará o coração e dará um coração novo. O homem não mais terá aquele coração duro, de pedra, arrogante,
mas Ele dará para o homem um coração de carne, maleável e sensível à ação de Deus. A primeira coisa que Deus precisa fazer para que o homem tenha um relacionamento pleno com Ele é tirar a dureza do coração. Porque o ser humano, na sua essência, ele é duro de serviço. Principalmente quando ele é confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado com os seus erros, ninguém gosta de ser confrontado com a realidade das nossas vidas. Na verdade, todo ser humano gosta da sua zona de conforto, onde ninguém incomoda, onde ninguém fala para mim o que eu tenho que fazer, ou faz as minhas orientações. Vivemos num mundo secular hoje, onde a verdade é relativa ao meu entendimento, à minha educação, àquilo que eu aprendi, e as verdades absolutas de Deus vão se deixando de lado, e as pessoas se relacionam com Deus, às vezes, de forma mecânica. Eu relaciono com Deus porque eu estou precisando de bênção. Eu relaciono com Deus porque eu quero viver em paz. Eu me relaciono com Deus porque eu quero ter uma boa vida. Quando, na verdade, o relacionamento com Deus tem que ser com o coração aberto e limpo, se sujeitando àquilo que Deus propõe para a vida do ser humano. E Deus precisa, então, tirar de dentro do homem, transformar aquele coração duro que normalmente o homem tem, de dura cerviz, num coração de carne, maleável e sensível, para que ele possa sentir e perceber a ação de Deus na vida dele, se quebrar, sair da sua zona de conforto, sair ali do seu orgulho pessoal e se render ao Senhor, não tendo mais um relacionamento com Deus de troca, mas um relacionamento aberto que independe daquilo que Deus faz, que independe das circunstâncias, que independe do momento que a gente faça ou daquilo que está acontecendo ao redor, o homem continua sendo firme diante de Deus e Deus precisa que esse coração seja transformado. Então Deus propõe aqui para aqueles irmãos, através do profeta, que aqueles que serviriam ao Senhor, Ele trocaria, tiraria esse coração de pedra e daria um coração de carne, maleável e sensível à ação de Deus. Segunda ação que Deus iria fazer é trocar o nosso espírito e nos dar um espírito novo. E aqui o texto, quando fala sobre espírito, não quer dizer simplesmente o espírito em si, mas sim uma nova natureza de vida, um novo ânimo de vida, uma nova maneira de se portar, uma nova maneira de pensar. Como diz aqui o texto de Ezequiel 11, 19 e 20, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Segundo esse texto aqui que nós lemos, essa mudança que Deus faz, vem porque Ele põe o seu Espírito dentro de nós. E esse Espírito passa a dominar a nossa vida. E a partir daí nós passamos naturalmente a agir segundo os decretos e a obedecer fielmente as leis do Senhor, e a seguir o Senhor com alegria e com liberalidade, sem medir as consequências. Nós passamos a pensar como Deus quer, nós passamos a caminhar como Ele quer, nós passamos a ver como Deus vê a perspectiva das coisas. Não olhamos para as pessoas mais da mesma forma, mas olhamos as pessoas com amor, com dedicação a elas para que elas recebam o Senhor, olhamos as pessoas com compaixão, as situações da nossa vida, por mais perigosas que elas sejam, ou difíceis que elas possam se tornar, nós não olhamos mais ela pelo ponto de vista da dificuldade, mas olhamos para ela agora com o ponto de vista da vitória que Deus pode nos propor, porque é isso que um coração transformado e regenerado faz. Olha as coisas e vive a vida cristã com uma nova perspectiva. Na minha infância, e não faz muito tempo assim, eu assisti um desenho, e vocês vão lembrar, que era o do Lip e do Hard. Era um leão e uma hiena, não é isso? E sempre nos momentos de dificuldade, o que a hiena fazia? Ó vida, ó céus, ó tristeza, não era assim? Nós não podemos ter uma vida cristã assim, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de coragem. Quando nós somos transformados e regenerados, por mais que tenhamos uma vida difícil nesse mundo, e não é fácil a vida nesse mundo, e Jesus já nos disse isso, no mundo tereis aflições,
nós passamos a olhar a nossa vida com perspectiva diferente, com um espírito renovado e um coração sensível a entender que Deus, Ele é o provedor das nossas vidas e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. A nossa confiança se transforma diante de Deus, porque o nosso coração foi regenerado. Não temos mais um coração duro, de pedra, que não confia na ação de Deus, mas nós podemos dizer, como Davi diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Nós confiamos diante de Deus, porque o Senhor nos transforma. Nós não podemos ser também como um outro desenho que eu assistia quando eu era pequeno, que era o Leão da Montanha. O que ele fazia? No momento de dificuldade, o que ele fazia? Saída pela direita, e saía correndo daquele momento, para fugir das coisas. Não, o Senhor não quer mais que nós, como seus filhos, temos uma ação mecânica diante dEle, que na hora da dificuldade a gente procura, mas aí de repente a gente some. Não, Ele quer que a gente enfrente, porque Ele nos deu um espírito renovado, Ele nos deu um coração diferente para que a gente tenha essa nova vida diante de Deus. E essa é a nova vida, essa nova vida que Deus nos dá, ela faz a gente passar a se relacionar com Deus na forma que Ele nos propõe, porque os nossos caminhos, a maneira como nós vemos a nossa vida, sem Deus, pode até, em alguns momentos, ela pode parecer boa, mas na verdade é um caminho ruim, um caminho de morte, como diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, lá diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem, que a minha vida está tranquila desse jeito, eu estou levando as coisas muito bem, mas, na verdade, o caminho verdadeiro é aquele que Deus nos propõe, porque é um caminho de vida. Por mais que seja que passamos por dificuldades, é um caminho de vida. Essa nova vida, ela transforma aquilo que Deus propõe para as nossas vidas. E Ele mesmo é aquele que opera em nós e que nos dará a possibilidade de alcançar esse novo objetivo, esse objetivo de vida cristã, que é viver o reino de Deus de forma plena, de forma concreta. E quando é que essa nova vida acontece dentro de nós? Quando é que nós sentimos essa nova vida? O próprio texto que nós lemos no versículo 27 diz o que Deus fará para que a gente tenha essa nossa vida. Ele diz assim: porei o meu espírito em vocês. Deus propõe colocar o Espírito Santo dele dentro de nós. E Ele, através dessa proposta, o texto continua dizendo: os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecer fielmente a minhas leis. O que essa palavra quer dizer é que essa nova vida só vem quando nós somos regenerados através do novo nascimento, que vem através do Espírito Santo de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, é importante que a gente procure ter uma vida em novidade de vida, uma vida nova. Deixar com que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro do nosso coração. Deixar com que o Espírito Santo de Deus opere na nossa vida. Ele transforma as nossas atitudes, Ele muda a nossa maneira de ver as perspectivas de vida. Nós lemos o texto lá em Ezequiel, mas Jesus, Ele fala a respeito dessa nova vida novamente. Ele esclarece uma dúvida de um homem que era muito inteligente em Israel. Lá no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 15, você vai encontrar Jesus falando da necessidade de um novo nascimento, de uma transformação que o homem precisa ter. E Jesus, ele, na sua vida, recebe uma visita de um homem lá do Sinédrio, que tinha muitas dúvidas diante de Deus. Nicodemos, numa noite, disfarçado, fugindo das pessoas, vai até Jesus e indaga Jesus. Isso está lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 1-7. O texto lá diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, necessário que vocês nasçam de novo. É imprescindível para a nossa vida esse novo nascimento. É imprescindível para a nossa vida cristã uma nova vida. A nossa vida não pode continuar a mesma quando a gente conhece Jesus. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser mudados, nós precisamos viver uma vida de regeneração, de transformação e de mudança. E isso, às vezes, não sempre muda as nossas atitudes pelas coisas mínimas que possam acontecer no nosso cotidiano. As nossas reações se transformam, as nossas reações mudam. Eu, quando era um pouco mais jovem, trabalhava numa empresa e tinha 5 colaboradores comigo. E lá naquela empresa tinha um tripé com um ventilador. Um ventilador semelhante a esse que a gente tem aqui na igreja, mas ele era num pedestal. E as hastes daquele ventilador eram hastes assim, de aço. E num dia nós todos trabalhando, o apoio do ventilador ele se deslocou e quando a hélice rodava, ele ficava fazendo aquele barulhinho assim, raspando. Imagine você no silêncio, trabalhando, concentrado, e aquele barulho o tempo todo. E aquilo começou a me incomodar. Aí eu levantei, qual que deveria ser a minha atitude? Ir até a tomada, desligar o ventilador, esperar ele parar, ir lá na hastezinha, arrumar ela, né, apertar, para que ela não encostasse mais ali na grade do ventilador, né? Mas, assim, eu quis ganhar tempo, eu falei, bom, dá para eu pegar aqui, dar uma apertadinha rapidinha e já desloca ele, e aí ele não fica mais raspando. Quando eu fiz isso, meu dedo escorregou e a haste pegou bem no dedo, assim. Quando ela pegou no meu dedo, assim, a minha atitude foi de fazer assim, e a gente já vai colocar o dedo na boca, né, para chupar, assim, tentar minimizar essa dor, e doeu, assim, na hora que já ficou meio que o sangue pisado, e eu voltei para a minha mesa, sentei ali, fiquei aqui, e os colaboradores da sala ficaram assim, olhando para mim, meio, né, apavorados, assim. E aí, um deles levantou, veio até mim e falou, tá tudo bem aí, chefe? Eu falei, tá, tudo bem, tudo tranquilo. Ele falou, olha, eu não consigo acreditar, porque se fosse eu, que o meu dedo tivesse pegado ali, eu tinha dado um grito, soltado um palavrão que não ia ter ideia, mas bateu, o senhor ficou quieto, sentou ali, não fez nada. Aí eu disse para ele assim, é porque assim, essas atitudes não fazem parte da minha vida. Por quê? Porque eu fui transformado pelo Senhor, mudou a minha característica. Não são as dores e as dificuldades que vai me fazer tropeçar e falar palavras torpes. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. Isso precisa acontecer na nossa vida. Precisamos ser diferentes, transformados. Deus tirou aquele coração duro e colocou um coração novo. Deus renovou aquele espírito de desavença, aquele espírito bruto, e colocou um espírito novo. Ele transformou as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. E Nicodemos vai diante de Jesus para entender essa questão, para esclarecer a dúvida. E quando Jesus diz para ele assim, ó, é necessário que você nasça de novo, que você se transforme, que você mude, ele não consegue entender, porque ele está olhando numa perspectiva mundana, ele não consegue entender o mistério de Deus, que é a transformação, que é a nova vida. E Jesus vai lá e explica para ele. Nicodemos questiona Jesus, e Jesus responde a Nicodemos que é necessário que ele nasça de novo. Essa resposta, como eu já disse, deixa ele intrigado e com mais dúvida ainda. Ele acha que tem que voltar para o ventre da mulher e nascer de novo no ventre da sua mãe. Mas Jesus vai falando com ele, vai mostrando para ele que não é essa forma. Então Jesus declara para ele que é necessário que ele nasça de novo. A gente pode ficar até admirado com essa falta de compreensão de Nicodemos, né? Afinal de contas, ele é mestre lá em Israel, né? Ele é um ensinador das pessoas. Jesus também ficou admirado com a falta de conhecimento e de compreensão dele.
No entanto, essa proposta do novo nascimento é a proposta que é colocada para mim e para você aqui hoje. É colocada para as nossas vidas, é colocada para você que está aí em casa cultuando conosco. É necessário que você, caso não tenha passado por isso, você tenha uma vida regenerada, uma vida transformada, uma vida mudada. O que é que acontece conosco quando nós temos uma nova vida, quando nós somos regenerados? Presta atenção na frase que eu vou dizer agora. Talvez ela complique um pouco a sua cabeça, mas você precisa entender essa frase, você precisa entender esse conceito nesse instante. O que acontece comigo quando eu recebo uma nova vida e quando sou regenerado e transformado? Eu passo a viver aqui na terra, presta atenção, eu passo a viver aqui na terra uma vida que não é daqui. Eu passo a viver aqui na terra uma vida que não é daqui. Uma vida que é lá do reino aonde Cristo é. E que eu hoje ainda não posso estar lá. Eu passo a viver os princípios de lá, aqui. E só pode viver aqui os princípios de lá quem tem aqui a natureza da vida de lá. Complicado, né? Eu vou repetir essa frase para você gravar ela. Eu passo a viver aqui na terra uma vida que não é daqui, uma vida que é lá do reino de onde Cristo é, e onde hoje eu ainda não posso estar. Eu passo a viver os princípios de lá, aqui nessa terra, e só pode viver aqui nessa terra com os princípios de lá quem tem aqui a natureza da vida de lá. É essa natureza que você precisa ter, é essa natureza que você precisa criar como cidadão transformado e mudado. O Senhor quer propor para você hoje uma nova vida transformada, mudada. Tirar o seu coração duro e colocar em você um coração de carne. Tirar de você esse espírito de desânimo e colocar um espírito novo, transformado, para que você tenha uma nova vida. Para a gente concluir, hoje aqui conosco, lá em casa assistindo conosco, pode ter dois tipos de pessoa. A primeira delas são aquelas pessoas que já conhecem o Evangelho, já experimentaram a Jesus Cristo, sabem quem Ele é e conhecem a sua proposta, mas ainda não passaram por uma vida transformada. Veja que Nicodemos era mestre em Israel. Ele era ensinador e manjava das leis e dos conceitos, mas ele ainda não tinha experimentado uma nova vida. Por isso Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo. Então a proposta para você hoje, se você não experimentou essa nova vida, o Senhor Jesus te dá a oportunidade de abrir o coração para Ele, e mesmo estando aqui no reino, experimentar uma vida abundante, uma vida transformada, uma vida totalmente diferente da vida que você tem hoje. E o segundo grupo, talvez seja você que ainda não conhece a Jesus. Você ainda não andou com Jesus, não sabe os princípios que Jesus Cristo tem. Jesus quer te levar para o céu, Jesus quer que você seja participante do reino, Jesus quer te dar uma nova vida. Portanto, eu falo para você, abra o seu coração, deixa Jesus entrar dentro de você e você vai ver a transformação que Ele vai fazer. Ele fez na minha vida. E eu tenho certeza que fez na vida de muitos que aqui estão, e Ele também vai fazer na sua vida hoje. Quando Jesus termina de falar com Nicodemos, a parte mais importante do texto que Jesus fala com Nicodemos, não é simplesmente esclarecer para ele e dizer que ele precisa da sua nova vida, mas a parte mais importante é essa aqui, ó. Ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado. Porque todo aquele que crer nele tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Por isso você precisa conhecer a Jesus, você precisa se entregar a Ele, para que essa nova vida passe a fazer parte da sua vida.
Amém? Que Deus abençoe e que você seja uma pessoa regenerada, transformada e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?